Fala galera, tô começando mais um vídeo do canal, gente. E esse jogo aqui, ó, que eu tô jogando, cara, tem que ser sobrevivente. Você, gente, tem que ser, se eu te carregadinho, você tem que ser madeira, tem assim, pauzinho de madeira. Você tem que ser veloz, cara. Como assim que eu estou, cara? Pra derrotar os boss, entendeu, gente? É assim que é. Você tem que ser cheio de carregado de itens, madeira. Isso aqui que eu tô fazendo, entendeu, gente? Isso aqui que eu tô fazendo. Você tem que ser carregado cheio de itens e de madeira. Você sabia, gente, que você sobreviver de noite sem matar cobras? Você tem que ser cheio de itens. Eu vou te mostrar como que faz aqui, ó. Eu vou te mostrar, gente. Primeiro lugar, você tem que matar esses bichos. Aqui, ó. Aqui. Pegar isso aqui. Aqui. Assim, ó. Vocês, gente, tem que matar esses bichos. Aqui, ó. Você tem que ser veloz, cheio de itens. Como que eu tô aqui, ó. Ó. Vocês viram, né, gente? Como que eu tô aqui, olha. Você tem que ser carregado de itens. Você tem que ser veloz. Olha que tanto de itens vocês viram. Tá aí dando, ó. Olha quantas frutas que eu tenho. Tem isso aqui, ó. Olha. Tem que eu passar disso aqui, ó. Vamos ver onde que eu tenho um limite. Ui. Morri. Gente. Consegui sobreviver. Aqui, ó. Galera, sempre tem que comer isso aqui, ó. Isso aqui é bom. Entendeu, gente? Se vocês perderem, cara, vocês vão ganhar em azar. Vocês sabiam? Aqui, ó. Você tem que pegar isso aqui. Eu sei sobreviver de noite. Aqui. Assim aqui. Que você tem que ser legal de itens. De botinhos. Você tem que ser legal de itens. Entendeu, gente? Olha só quantos aqui eu tenho. Tenho muitos. Vocês viram? Olha. Isso aqui é muito. Eu tenho 15 diamantes. Eu não gastei nenhum diamante. E vocês sabiam? Primeiro você tem que jogar de bala. Isso aqui. Aqui. Isso aqui, ó. Tá travando. Fica travando, gente. Às vezes. Ai, foi mal, gente, que eu bebi refrigerante muito hoje. Hoje eu bebi refrigerante muito. Eu não consigo falar direito. Entendeu? Tem uma coisa assim que eu consigo ir longe, ó. Aqui. Nossa, gente, esse mapa é um dos mais que eu gosto, ó. Fica travando. Entendeu, gente, ó? Aqui. Assim. Ó. Tem nada. Vocês viram, né, gente? Que não tem nada. Olha, cara. Agora que tá de noite. Agora eu te mostro. Como matar as cobras, tá? Primeiro lugar, cara. Vocês tem que usar isso aqui, essa espada, ó. Essa espada de ouro. Quer que eu te mostre como que sobrevive? Você sobreviver, espera, ó. Aqui. Pegar itens. Você tem que ser veloz, como eu tô fazendo aqui, ó. Pra vocês tem que ser carregadinho. Entendeu, gente? Entendeu como que é? Você tem que ser carregadinho, espera. Aí, agora sim, ó. Morre. Agora é sua vez. Daqui eu vou fazer onde vocês 5 tá cobras. Agora é sua vez. Viu que eu avisei? Agora é sua vez de você. Também você ser condenado.
Agora é sua vez. Sai. Ó, tem uma vida. Espera. Agora é sua vez. Tchum. Nossa, mano, ainda tem muito. Eu sei sobreviver de noite. Ó, olha só, ó, olha. Olha. Aí, isso. E vocês? Agora é só a vez de vocês. E tem mais. Ai, eu vou morrer. Ai, socorro. Socorro. Aqui, ó. Olha. Assim. Eu vou carregar, gente. Tem. Assim, ó. Vem, tá com medo, ué? Vem, ô cobrinha. Agora é só a vez de você. Você quer não morrer, não? Ué. Agora é só a vez de você. Você sobreviver de noite, olha. Olha, eu tô indo bem. Aqui. Eu sei que você tá aí, minhoca. Aqui. Vou carregar seu jeans. Vou tentar pescar isso. Não tem como aí isso. Vamos. Vou pescar duas. Não vou gastar esses peixinhos. Isso. Ó. Olha assim, ó. Assim. Tchutchu. Comer peixe. Aqui, assim. Vai. Assim, ó. Ó, gente, tô quase terminando. Chega sem peixe, olha. Peixe. Ó, gente, chegou de manhã. Tchau! Viu, gente, como que é? Cheguei de manhã. De manhã até a noite. Entendeu? Né, mãe? Não é verdade, mãe? Né? Viu, gente, como que é? Olha. Vou pegar. Pescar mais. Começa aqui. Ponto. Olha assim. Pegar mais. Assim. Vamos nessa. Ponto, agora sobrevivi, gente. Ponto. Esse aqui agora vai ser em 2 jogos. Ponto. Galera, foi esse jogo, vai ter outro, tá? Assim, gente. Hoje, gente, eu vou trazer esse jogo também, gente. Hoje é 2 jogos. Entendeu? No Game Pedal Kids. 2 jogos no Game Pedal Kids. Já vamos. Assim, ó. Vamos nessa. E outro.
Não. Aí, gente, agora a gente voltamos. Ó, tubo pedido. Assim, gente, na próxima vez, gente, eu vou trazer esse jogo, vai ter só uma partida, tá? Dele. Tá bom? Dentro de mais oficina. Assim, galera, hoje eu vou jogar Criminal Case. Agora, olha os que estão no caso. Olha, gente, caso 7, a morte sobre crucificar. Vamos ver. Caso 1, a morte de Rosa Wolf, ou copo no jardim, ou açougueiro cruel, ou assassino das tocas, um caço rusco, ou baço da lei. E no caso 7, bora jogar, mãe. Olha o que eu vou fazer. Olha. Eu sei que é um assassino. Tá parecendo um suspeito. Por que a gente não pode jogar junto? Você pode passar o seu rosto. Vamos jogar isso aqui, ó. Olha. Bons de cantina. Aqui. Bola. Eu sou muito bom do que minha mãe, gente. Vocês sabiam? A gente jogamos muitos. Né, mãe? Ponto. Assim. Aqui. 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 Não. Aqui. Aqui. Não. Aqui. 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 Ponto. Viu, gente? Assim que é. Gente, assim, gente, para o vídeo não ficar curto, gente, eu vou ensinar esse vídeo por aqui, ó, gente. Galera, eu vou ensinar esse vídeo por aqui, ó, galera. Valeu, falou, fui, tchau, tchau, beijo. Espera. Ponto. Bom.